Então vamos lá, abra a Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. A palavra de Deus diz para nós, eu, o Senhor, não mudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. E o texto vai dizer na sequência, por isso, vocês, descendentes de Jacó, não são consumidos. O livro de Malaquias, ele tem algo muito especial. O povo chega diante de Deus e faz 7 perguntas para Deus. Você pode ler depois o livro de Malaquias, porque é um pulo, é rápido, né? Você pode ler, mas grave isso no seu coração. O povo faz 7 perguntas diante de Deus. E eles perguntam várias coisas para Deus. E uma das perguntas que o povo faz a Deus, nesse livro de Malaquias, é em que te roubamos? Ou melhor, corrigindo um pouco a pergunta é, pode o homem roubar a Deus? E aí o povo, nesse diálogo com Deus, diz, em que te roubamos? E aí a Bíblia responde para nós, lá muito claro, nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam, vocês, o povo de Deus, me roubam. Vocês, os filhos de Jacó, me roubam. E aí logo depois, um texto que nós vamos trabalhar também, ele diz o seguinte para nós. Ele diz o seguinte para nós, tragam todos os seus bens, os seus recursos na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Fica com essa palavra, fazei prova de mim, para a gente conversar um pouco sobre ela. Eu não quero demorar porque nós temos a ceia do Senhor hoje, também é um tempo de celebração para nós, um tempo de vida, um tempo que marcamos a nossa fé. Mas eu quero, antes de mais nada, orar com você. Essa é uma igreja muito alegre, mas é uma igreja que ora muito também. Nós oramos antes do culto, meia hora antes do culto, nós estávamos lá com aproximadamente 18 pessoas, se eu não contei de forma errada, 18 pessoas orando antes desse culto. O Alan já conduziu um tempo espetacular de oração aqui, e nós vamos orar mais uma vez. E para isso eu peço que você coloque a sua mão aí no seu coração e repita comigo, Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Ela é vida, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu posso aquilo que a palavra diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a palavra diz que eu tenho. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Senhor Jesus, nessa noite, eu deixo a sua palavra entrar no meu coração e mudar em mim tudo que precisa ser mudado. Amém. No domingo passado, então, nós começamos essa série Prosperar. Deus quer ver os seus filhos abençoados. Deus quer ver os seus filhos vivendo em prosperidade. Por isso nós destacamos no domingo passado, e se você não viu a mensagem, vá lá no nosso canal do YouTube, assista a mensagem, curta, deixe o seu like, mas nós falamos no domingo passado que a Bíblia mostra para nós 500 versículos falando sobre oração. Oração é algo importante para o crente. Nós falamos também que a Bíblia fala em aproximadamente 500 versículos sobre fé. Fé é algo importante para nós. Mas há 2.000 versículos relacionados a dinheiro ou a bens materiais. Ou seja, Deus colocou na sua palavra muitas coisas a respeito da condição financeira, porque nós precisamos aprender a trabalhar com o nosso dinheiro. E como eu falei também, e como você sabe, brasileiro é expert em gastar, nunca em economizar.
a gente sabe gastar bem. Eu gosto particularmente de gastar com livros. Eu gosto de comprar livros e às vezes eu tenho que chegar em casa meio que nem ladrão, meio que nem bandido. Porque se eu chego com a sacolinha de livro, a Marli coloca a mão na cabeça e diz, comprou livro de novo? Eu falo, não gagueja, eu comprei. Para mim, livro é um investimento, mas às vezes a gente extrapola. Alguns domingos atrás eu acabei dando livros aqui na igreja porque eu já tinha comprado e comprei de novo. E ganhei e comprei de novo livros com o mesmo título. Então, né, a gente é expert em gastar. Então Deus nos chama a atenção para a gente viver uma vida equilibrada. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Nós precisamos ter uma vida equilibrada na nossa vida financeira. Nós precisamos equilibrar as nossas finanças para vivermos uma vida equilibrada. Nós precisamos saber onde nós gastamos. Nós precisamos saber naquilo que nós investimos. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, né, o funil que entra é bem menor do que o ralo que sai. Então nós precisamos tomar a devida atenção. Olha uma coisa muito simples para você perceber. Quanto tempo você gasta no seu banho? Algumas pessoas gostam de tomar banho 3 vezes ao dia. Elas não oram 3 vezes ao dia. Elas tomam banho 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Não é verdade? Mas a gente não percebe que lá no poste tem um reloginho da Copel rodando e levando o seu dinheiro. Eu tenho uma guerra lá em casa. Eu tenho uma filha adolescente. E você sabe, adolescente entra no banheiro e ela só sabe a hora de entrar. A hora de sair, ela nem... E aí nós, coitada da porta, a porta é que apanha. A porta já não aguenta mais, eu ergo a mão, a porta diz, por favor, não me bata, mas eu tenho que bater. Ah? Então, nós somos expert, nós sabemos gastar, mas nós não sabemos economizar. Eu sei que a situação que eu vivo, você vive também, isso não é segredo para ninguém. Então, queridos, mas a Bíblia estabelece para nós alguns princípios, alguns valores que nós precisamos ter atenção. E um dos valores que a Bíblia estabelece, a Isabelle está falando bem assim, ó, depois te pego, pai. Ó, tá bem assim, ó, acenando para mim, ó, valeu. Fazer o quê? Algumas coisas Deus deixou estabelecido para nós. E nós falamos, nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos de Deus, nós louvamos ao Senhor, mas quando se trata da área financeira, a gente entra numa desonra a Deus. E o texto de Deuteronômio, você vai ler lá depois, Deuteronômio fala da bênção e da maldição. E por vezes nós caímos num caminho de maldição porque nós não honramos a Deus como nós deveríamos honrar. Então a Bíblia deixa estabelecido para nós sobre as entregas que nós devemos fazer ao Senhor. Nós devemos dar para o Senhor os frutos do nosso primeiro trabalho. Nós devemos dar ao Senhor os nossos primogênitos. Nós devemos consagrar ao Senhor. E Deus estabeleceu uma lei para isso. Mas vale a pena a gente declarar e dizer também, porque há uma confusão na cabeça dos crentes, há uma confusão com a teologia moderna, que vai mostrar para nós que dízimo é coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala sobre dízimo. Nós estamos vivendo na graça e não na lei. Mas me permita fazer um paralelo com você. Não é porque algo era permitido na lei, que ele vai ser proibido na graça. E algo que é proibido na lei, vai ser permitido na graça. Não é isso que a Bíblia nos aponta. Eu vou dar um exemplo bem simples para você aqui. Se eu agora levantasse aqui,
tirasse o meu revólver. Não, eu não tenho revólver. Mas vamos dizer que eu pegasse uma arma e desse um tiro no Ney. Né? Porque o Ney é mais difícil de errar. Então, vamos pensar que eu desse um tiro no Ney. Aí você me diria o seguinte, presta atenção para você não perder o raciocínio. Você diria para mim o seguinte, mas pastor, a lei diz que não matarás. Aí eu diria para você, mas eu estou vivendo na graça, a lei não vale mais. Você me daria razão? Não. Tem algumas coisas da lei que valem para os dias de hoje. Tem algumas coisas na lei, nos 10 mandamentos, que vale para hoje. Não é porque nós estamos na graça, vivendo o período da graça, que a lei é invalidada. Jesus diz na sua palavra, eu não vim para desobedecer a lei, eu vim para cumprir a lei. Amém? Você está entendendo o meu raciocínio? Mas eu quero voltar um pouco mais com você. Eu quero caminhar um pouquinho para trás. O dízimo e ofertas, eles são anteriores à lei. Quando você está lendo o livro de Gênesis, quando você entra no livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, você vai ver Deus estabelecendo a lei com Moisés. Mas no livro de Gênesis, lá no começo, você vê Abraão entregando o seu dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Um representante do Deus Altíssimo, diz a palavra para nós. Um representante do Deus Altíssimo, uma figura de Cristo. Ou seja, ele estava dando o dízimo como se estivesse dando a Jesus. Quando Deus requeriu de Abraão o seu filho Isaque, ele estava pedindo o primeiro da sua descendência. Lembra que o primogênito deve ser dedicado a Deus? Ele estava pedindo o primogênito. E naquele momento que Abraão foi sacrificar o seu filho, Deus disse, opa, eu já conheci o seu coração, eu já sei da sua fidelidade, eu já sei que você me ama mais do que esse menino. Então Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. E se nós voltarmos um pouquinho ainda na história, você vai ver em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3, Caim e Abel entregando ao Senhor um sacrifício, uma oferta. Olha, o texto diz para nós o seguinte, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passando algum tempo, presta atenção comigo, ele não tirou das primícias, ele não tirou do primeiro fruto. Passando algum tempo, ele foi e trouxe alguns frutos ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, ou das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou e agradou, ou se agradou com a oferta de Abel, e rejeitou a de Caim. E a palavra diz no versículo 4, versículo 5, que o semblante de Caim caiu. Então note, meus queridos irmãos, que o dízimo e oferta é anterior à lei, o estabelecimento da lei. E se nós voltarmos um pouquinho mais na história, nós vamos ver então Adão e Eva colocados no jardim do Éden, estabelecidos como administradores daquele lugar. Você conhece bem a história de Gênesis 2, Gênesis 3. Eles foram colocados lá para administrar, e Deus disse, e o Clodoaldo falou aqui no começo da ministração, que na viração do dia, Deus passeava no jardim do Éden e conversava com Adão e com Eva. E Deus os colocou ali como administradores, como mordomos daquele lugar. E Deus disse o seguinte para eles, olha, vocês podem comer de todas as frutas,
Vocês podem aproveitar de todas as árvores, mas da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, dessa árvore vocês não toquem. É claro que os nossos primeiros pais preferiram a desobediência. Eles preferiram o caminho da desobediência. Mas preste atenção. Talvez você não tenha entendido o recado de Deus ali em Gênesis. E talvez nem eu tenha entendido. Mas preste atenção. Deus estava colocando ele como Adão e Eva como administradores daquele lugar. Eles tinham todo o jardim para aproveitar, menos aquilo que Deus havia dito para não tocar. E se nós fizermos um paralelo com as nossas vidas hoje, nós vamos entender que Deus nos dá 90% dos recursos que nós temos para aproveitamento próprio, para nós mesmos. E Deus só pede a nós que a gente não toque em uma parte. Essa é a minha parte, diz o Senhor. 10% do seu recurso, do seu ganho, me pertence. É primícia dos seus dízimos, me pertence. E a gente tem 90% para administrar, mas a gente peca em tocando naquilo que é de Deus, na parte que é de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, por vezes nós não estamos vivendo uma vida abençoada financeiramente, primeiro, porque nós não sabemos economizar. Essa é uma razão. Segundo, nós não sabemos administrar os recursos que vêm à nossa mão. E terceiro, por vezes nós estamos vivendo uma vida não próspera, nós não estamos prosperando porque nós estamos tocando naquilo que é de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Pergunta para o seu irmão do lado aí, só para ele acordar. Você está entendendo? Está entendendo? Às vezes nós tocamos naquilo que não é para tocar. Naquilo que Deus não nos permite tocar e a gente toca. E por que isso acontece? Aliás, me permita fazer a seguinte pergunta para você. Você quer prosperar na sua vida financeira? Você quer ser abençoado na sua vida financeira? E prosperidade não está ligado somente a recursos financeiros. Prosperidade está ligado à totalidade da vida. Aquilo que nós chamamos de a shalom de Deus, a paz de Deus que toma conta de todo o nosso ser. Você quer ter uma vida abençoada? Obedeça ao Senhor. Não toque naquilo que é dele. Entregue aquilo que é dele. Mas eu quero caminhar com você e mostrar para você um texto que está lá em Mateus capítulo 6, verso 21. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: e Jesus disse, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus está dizendo que o seu coração segue o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É por isso que dar o dízimo representa um teste de Deus para as nossas vidas. Porque nós devemos ou nós estamos sendo provados se nós amamos mais o dinheiro ou se nós amamos mais a Deus. Se o nosso coração está nos tesouros dessa terra ou o nosso coração está em Deus. E eu vou dizer para você algo muito simples. Se acostumar com os tesouros dessa terra é muito fácil. Se acostumar com os recursos dessa terra é prazeroso. Você sabe, você convive comigo há mais de 11 anos. Amém? Eu nunca tinha comprado um carro. E eu comprei o nosso Prisminha, 2009, modelo 2008, 2009. Eu ainda tenho esse carro.
Aliás, é meu único carro, me leva para cima e para baixo. Não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, né? Eu vivo feliz com ele. Mas foi o nosso primeiro carro. O primeiro carro que a gente comprou com o nosso recurso. Nós investimos naquele carro, na época, 23 mil reais. Nós demos uma entrada e nós compramos aquele carro. Mas o meu tesouro nunca esteve naquele carro. O meu tesouro está nos bens preciosos que o Senhor me deu e que não são os recursos financeiros. Você está me entendendo? Às vezes nós colocamos o nosso coração nos nossos bens. Nós colocamos o nosso coração naquilo que nós temos. Nós colocamos o nosso coração naquilo que nós ganhamos, naquilo que nós conquistamos, quando na verdade o nosso coração precisa estar em coisas mais importantes. Pessoas são mais importantes do que coisas. E você pode começar valorizando a sua família, ao invés de valorizar o que você tem. Eu não canso de contar uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava numa empresa de persianas, da qual trabalhou comigo aqui o Edson, o Altair e muitos, eu acho que daqui da igreja só, né? Mas, eu já ia falar muitos outros, mas o Tita conheceu lá, né? Eu passava aqui na Serafim Luca e eu via um cara, basicamente todos os dias, limpando o seu carro. Ele limpava o seu carro, era um carrão, se não me engano, era um carro importado, uma coisa bonita. Ele só era feio na cor, era um roxo, né, cor de jegue assustado. E aquele homem ficava limpando o carro. Eu passava lá e eu via ele limpando o carro sempre. E um dia eu passei lá e eu fiquei indignado, porque ele estava limpando o carro e a mulher dele cortando a grama. Eu falei, esse cara ama mais o carro do que a mulher. A mulher estava cortando a grama. Queridos, o nosso tesouro, o nosso coração, ele vai seguir o nosso tesouro. Se o nosso tesouro é o Senhor, o nosso coração vai seguir o Senhor. Se o nosso tesouro são os bens materiais, o nosso coração vai seguir os bens materiais. Me permita dizer o seguinte, como pastor, eu atendo no meu gabinete muitos casais. Casais da igreja, casais de fora da igreja, casais enviados por outros pastores. A gente aconselha. E alguns anos atrás, eu estava aconselhando um casal. E eu via naquele casal muito amor. Eles amavam um ao outro. Eles tinham se encontrado. A paixão era grande. Mas tinha um problema no meio daquele casamento. Não era o chifrão, era o cifrão. Vocês me entenderam? É cifrão, não é? Aquele Szinho do dinheiro? Aquele riscado? Não é isso? O problema não era chifrão, o problema era cifrão. Toda a briga do casal era baseada nos recursos que eles tinham, nas propriedades, nos bens. A discussão era sempre em torno de dinheiro. E a gente tentou caminhar com esse casal durante muito tempo, mas a briga era dinheiro. A briga era financeira. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu quero aprofundar um pouco mais com você e dizer que dízimo significa literalmente a 10ª parte. E você sabe o que o número 10 representa na Bíblia? Alguém tem ideia do que o número 10 representa na Bíblia? Quase. É teste. O número 10 simboliza teste, e eu vou mostrar para você. Quantas foram as pragas mandadas no Egito? 10. Deus estava testando o coração de Faraó e o coração do povo hebreu. O coração de Faraó, quanto mais praga Deus mandava, mais endurecia.
e o coração do povo ganhava fé em Deus. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Você pode chutar, você acertou. Quantas vezes Jacó foi testado por Deus e permitido que o seu salário mudasse? Quantos foram os dias de teste de Daniel no capítulo 1? Quando Daniel chegou lá na Babilônia, ele pediu para o copeiro do rei quantos dias para ser testado? Pastor, mas isso é Antigo Testamento, isso é lei. Então vamos para o tempo da graça. Quantas virgens foram testadas para saber se o óleo estava na lamparina e se elas estavam aguardando o noivo com discernimento e graça? Quantos leprosos foram curados por Jesus para serem testados na gratidão? Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 2:10, vai dizer que durante 10 dias você será testado. A verdade é que o número 10 ele está associado a um teste ao longo da Bíblia. O dízimo representa um teste do coração do homem. É um teste do coração definitivo para o homem. Mas olha que maravilhoso. Presta atenção nisso aqui. Novamente, eu vou te dar de graça isso. Próxima vez eu cobro 50, porque eu preciso capitalizar 500. É brincadeira. Mas olha que maravilhoso. Em Malaquias 3:10, o que diz para nós Malaquias 3:10? De cor, não coloque. Ah, já colocou. Shhh. Vamos lá, todo mundo junto. É melhor colocar. É melhor colocar. Coloca lá então. Bruna, coloca lá para nós. Vamos lá, todo mundo juntos. Tá bom. Tá bom. Não vou deixar você ler a promessa que vem depois. Mas olha o que está escrito bem no meio desse texto. Ponham-me à prova. Há aqui nesse texto uma dupla prova sendo apresentada para nós. A primeira prova que Deus coloca e estabelece para nós é a fidelidade do homem. É por isso que ele está falando sobre dinheiro. Ele está falando, olha, eu estou estabelecendo com você uma prova. Mas há uma dupla prova. Depois de trazer, você pode provar Deus. Deus se permite ser... Nossa, que viagem no português, né? Deus se permite ser provado. Foi certo, né, professor? Foi? Então tá bom. Fico preocupado, que às vezes o português dá uma balançada. Daí lá em Portugal cai 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Mas ponham-me à prova. Ponham-me à prova. E aqui, para a gente caminhar para o final, porque nós temos a ceia, olha o que ele diz. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês uma bênção que vocês não tenham onde guardar. Há uma promessa de prosperidade aqui, há uma promessa de abundância, há uma promessa de derramamento dos céus, há uma promessa em que as janelas dos céus é derramado sobre aquele que passa sobre a prova de Deus. E
E como eu digo sempre a você, pastor precisa ser exemplo, é por isso que nesse quesito eu não vacilo. Nesse quesito eu não vacilo, eu recebo, eu tiro meu dízimo. No nosso caderninho de conta lá, durante muitos anos, quem administrou o caderninho de contas foi a Marli. Mas por conta da modernidade, por conta do Pix, por conta das facilidades, né, da tecnologia, ela me permitiu administrar esse negócio. Primeira coisa, continua sendo, tira o dízimo. Primeira coisa. Sabe, queridos, é por isso que o tema dessa mensagem eu ainda não falei para você. Dízimo é vida e não lei. Dízimo gera vida. Ah, pastor, mas você vive então no paraíso? Não, eu passo dificuldade igual a você. Eu enfrento as mesmas lutas, tal qual você. No período de pandemia, logo em 2020, quando começou a pandemia, eu reuni a diretoria da igreja, reuni o tesoureiro e falei assim, suspende todo e qualquer aumento que for direcionado para a minha pessoa. Nós vamos ter que viver essa fase. Durante 11 anos nessa igreja, a diretoria é prova, eu nunca precisei pedir aumento para a igreja. Nunca. Queridos, dízimo é vida. Nós perdemos de ser abençoados por Deus porque a gente faz a coisa da maneira errada. A gente coloca outras coisas como prioridades na nossa vida. Às vezes o nosso time de futebol, às vezes o nosso lazer, o nosso cinema, os nossos canais. Ponham-me à prova. Esse texto tem uma dupla prova. Deus coloca à prova o nosso coração, o coração do homem, mas ele também se permite ser provado. Nesse quesito, Deus está dizendo, testem-me. Façam um teste com Deus. Querido, se você não tem vivido a vida, isso é para você acordar. Mas dízimo é vida, Deus se permite colocar à prova. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. Querido, se você não está vivendo isso, faça um teste com Deus, faça uma prova com Deus. Comece a colocar e regularizar a sua vida financeira ao ponto de você entregar ao Senhor e dizimar ao Senhor dos seus primeiros frutos, dos seus primeiros recursos e coloque Deus à prova. Queridos, mais uma vez eu desafio a todos vocês que estão aqui, procure na Bíblia outro lugar que Deus se permite colocar à prova. Você não vai encontrar. É só nesse lugar. É só nesse lugar. É quando eu estou obedecendo a Deus, é que Deus me permite prová-lo. É só quando eu estou obedecendo a Deus, que Ele me permite prová-lo. Então faça um teste com Deus. Eu não sei como é que você está vivendo, e eu também não tenho aqui bola de cristal para dizer a você o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer no próximo ano. Uma coisa eu tenho convicção, Deus continua sendo Deus, Deus continua governando esse mundo, Deus continua usando pessoas, Deus vai continuar usando a sua igreja, nós vamos passar por lutas e dificuldades, vamos passar, mas Deus é conosco. E se eu quiser provar Deus, eu vou precisar obedecê-lo. Ponham Deus à prova. E ele diz, vou abrir as comportas do céu. Deus encoraja a generosidade, prometendo que o homem generoso verá as bênçãos de Deus caindo dos céus em abundância. Haverá chuva de bênçãos. E eu não sei qual é a bênção que você busca de Deus sempre. Mas Ele promete que haverá chuva de bênçãos. Nem terão onde guardá-lo, promessa de abundância. O homem generoso receberá tanto que não terá espaço para armazenar.
tudo que obtiver das mãos de Deus vai ser poderoso. Você não vai ter onde guardar. Queridos, para finalizar, 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer para que seja acrescentado toda graça, para que vocês tenham todas as coisas. Olha que coisa linda, olha que promessa maravilhosa. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Presta atenção, porque às vezes nós não prosperamos na vida, porque muitas vezes nós não estamos satisfeitos em Deus com aquilo que nós temos. Eu não estou falando para você se conformar. Eu estou falando de um coração grato. Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar para ganhar um pouco mais ou para ter reconhecimento. Nada disso. Eu estou dizendo que quando você tiver satisfação naquilo que você está recebendo de Deus, coloca de novo o texto lá. Você terá tudo o que é necessário. Na nossa mesa, lá em casa, muitas vezes nós conversamos sobre isso e nós falamos. Eu não tenho tudo que eu quero. Você sabe. Eu quero um dia, quando chegar aos 60 anos, ter a minha Harley Davidson e poder cruzar esse país de ponta a ponta, balançando os meus cabelos aos ventos. Com a Marlina Garupa. Eu quero ter lá no pé da serra uma casinha de sapê para nós dois morar. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E se eu chegar aos 60 anos e não tiver a minha Harley, Deus continua sendo Deus. Você está me entendendo? Eu preciso ter gratidão a Deus por aquilo que eu tenho hoje. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Presta atenção e aí nós vamos orar e nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. A Bíblia diz que um coração contrito, Deus não rejeita. Essa mesma palavra é dita sobre um coração grato. Nós precisamos ter o nosso coração grato a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós ganhamos, por tudo que nós recebemos. A mesma torneira, presta atenção, a mesma torneira que hoje goteja, amanhã ela pode abrir em abundância. A mesma chuva que cai hoje em pequenas gotas pode ser uma tempestade de bênção amanhã, mas tem que começar com um coração grato. O meu coração precisa ser grato por aquilo que eu tenho hoje. Eu e você precisamos entender que Deus estabelece princípios para a nossa vida financeira. E como você sabe, doar começou com Deus. Dar também faz parte do atributo de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito, o primogênito, para morrer na cruz do Calvário por mim e você. Deus é um Deus que dá. E Ele não questiona. Ele nos ensina a dar o melhor, porque Ele deu o seu melhor. Qual de nós aqui teríamos a coragem de entregar o nosso filho
para morrer por uma humanidade que por vezes nem lembra da existência de Deus. Quem de nós teria coragem de dar o nosso filho em amor a uma humanidade caída, fracassada, destruída? Deus fez isso. Quem de nós, nessa noite, conseguiria entregar a sua própria vida em favor de outro? Jesus Cristo fez. Ele deu a sua vida por mim e por você. E querido, querida, se o nosso Pai, que nos ama e nos quer ver bem, e que quer nos abençoar, deu do seu melhor, por que é que nós nos tornamos tão mesquinhos? Por que é que nós nos tornamos tão amantes do ouro e da prata, ao ponto de tocar naquilo que é precioso para Deus e naquilo que é ordem de Deus? Não toque na 10ª parte. Nessa noite eu quero desafiar você a fazer um compromisso futuro com Deus. Um compromisso de teste. Presta bem atenção. Talvez você e a sua casa não estejam trazendo os dízimos, não estejam colaborando com as ofertas, não estejam vivendo em obediência ao Senhor. Faça um desafio de colocar, de regularizar essa situação diante de Deus. E a partir de hoje, se tornar um dizimista, se tornar um ofertante, se tornar alguém abençoador no reino de Deus, para a glória de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite e você diz: mas pastor, eu nem tenho emprego, eu estou desempregado. Faça um voto com Deus. E a Bíblia nos adverte: aquele que vota precisa cumprir, porque é melhor não votar precipitadamente. Então, por isso, faça um voto com Deus aí no seu coração. Faça um voto com Deus consciente. Pai, abra as portas de um emprego, porque eu quero ser alguém generoso e abençoador no teu reino. Mas cumpra o seu voto. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você esteja vivendo longe de Deus. E esse é o momento de você retornar à casa do Pai. Talvez você esteja caminhando por aí, sem rumo, sem lenço, sem documento. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar com você. Por isso eu preciso de apenas um gesto. Se você quer receber uma oração nesse sentido, erga a sua mão. Eu quero orar com você e por você. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente, porque a gente já está passando do horário. Eu quero orar com você. Alguém nessa noite? Então eu quero que você se coloque em pé. E nesse momento, o pessoal do louvor pode caminhar cá para frente. Nós queremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E o que nós estamos fazendo nesses domingos, começamos domingo passado e vamos até o domingo, dia 4, que
os dízimos e ofertas, eles serão entregues depois da palavra. Porque é um apelo ao seu coração, é um apelo ao meu coração. E eu quero convidar você então, que veio preparado para dizimar e ofertar no reino de Deus, que você saia do seu lugar e venha entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Deus amado, nós te agradecemos por tuas bênçãos em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque em muitas coisas o Senhor tem sido mais que generoso conosco. E nós nos alegramos com isso. E nós louvamos o Senhor por isso. E nós adoramos o Senhor, não somente pelo que o Senhor tem nos dado, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, muitas pessoas fizeram um propósito com o Senhor, outras trouxeram aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas, e nós declaramos, profetizamos os céus abertos sobre os seus filhos, os celeiros cheios. Pai, nós declaramos abundância do alto e prosperidade em todas as áreas da vida, e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos. O Senhor tem feito muito mais do que imaginamos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.